Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? O tema do vídeo de hoje é educação infantil, um tema que muitas vezes vocês me perguntam por aqui. E a intenção desse vídeo é trazer aspectos, explicar como funciona e, claro, responder as dúvidas que vocês colocam nas caixinhas que eu coloco lá nos stories do meu Instagram. Fica aqui comigo até o final desse vídeo para conhecer cada detalhe e, quem sabe, até se apaixonar por essa etapa da educação. Vamos lá, mas antes de começar o nosso tema, eu peço que você se inscreva aqui embaixo no canal, dê um curtir e comente à vontade. Inclusive, pode colocar aqui embaixo sugestão para os próximos vídeos. A primeira informação que eu tenho que deixar claro para vocês é que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica. Muita gente pensa, inclusive me pergunta, se é o Fundamental 1. Não é. A primeira fase da educação básica é a educação infantil, que trabalha ali habilidades e questões importantes para sustentar e para orientar as fases seguintes, como Fundamental 1 e assim sucessivamente. Bom, uma coisa que eu vejo muita gente comentando sobre educação infantil é que ali é só para brincar, só para ocupar o tempo da criança. Não é bem assim. A educação infantil ela deve ser desenvolvida por pedagogos, por profissionais da área de educação infantil, e tudo que é planejado ali tem um objetivo pedagógico, a intenção de desenvolver aquela criança. Então não é a brincadeira por brincadeira ou só ocupação de tempo, ok? A intenção é fazer ele se desenvolver e adquirir habilidades ou até aperfeiçoar aquelas habilidades. Existe um foco no ensino e no cuidado. Então, ela aprende ali a se cuidar, desenvolve autonomia, os próprios professores cuidam, mas também ensinam a cuidar. Existe a introdução ali da rotina, que eu falo tanto que é importante para o nosso desenvolvimento. Essa rotina ela é introduzida desde lá da creche. Por isso que eu falo, eu tenho até um vídeo aqui no canal falando sobre isso, creche ou babá. A creche ajuda muito a desenvolver a criança porque trabalha a rotina, trabalha aspectos que muitas vezes uma pessoa que vai cuidar do seu filho, por não ter a formação adequada, não consegue. Então, uma criança que entra na educação infantil, quanto mais cedo ela entra, mais ela se desenvolve. Outra questão que é muito trabalhada na educação infantil é a experimentação e a interação. Aquela coisa de tentativa e erro, experimentar cores, experimentar sabores, experimentar texturas. Então, sim, é de forma lúdica, brincando, mas aquilo ali faz a criança aprender a desenvolver o paladar, a desenvolver o toque. A gente trabalha a questão do desenvolvimento da coordenação motora fina e ampla. A coordenação motora fina ela é uma das bases para a alfabetização. A criança aprender a pegar o lápis, aprender a pegar a borracha, aprender questões base mesmo, básicas e base, que vão ser necessárias e indispensáveis no processo de alfabetização, no Fundamental 1 e até lá na frente. A gente trabalha questões física, motora, cognitiva. Uma coisa que muitas vezes eu brinco com os meus alunos maiores é: você não tem equilíbrio, talvez não foi desenvolvido tão bem na educação infantil. Porque quando a gente trabalha movimento, quando a gente trabalha brincadeira, subir, descer, agachar, ficar de uma perna só, tudo isso a gente está trabalhando o equilíbrio, o movimento, porque a gente vai precisar disso não só no Fundamental 1, mas para a vida. E eu considero a educação infantil uma das fases mais importantes, porque às vezes a criança que não teve a oportunidade de ter uma educação infantil ou não teve da melhor forma possível, ela sente a deficiência lá na frente, quando ela não sabe pintar direito, quando ela não sabe pegar num lápis direito, quando ela não consegue ter equilíbrio, não sabe se movimentar muito bem, tem dificuldade de interagir. Então tudo isso ela é muito trabalhado de forma lúdica, mas é muito trabalhado na educação infantil. E faz toda a diferença lá na frente, seja nas outras etapas da educação básica, mas também para a vida. Como eu disse, a gente tem muita interação e isso trabalha a questão social e emocional. Quando a criança entra na escola, muitas vezes aquele é o segundo espaço de socialização que a criança tem contato. Algumas outras crianças às vezes experimentam outros espaços, mas a maioria é a escola o segundo espaço de socialização. Então a gente começa a inserir regras, rotinas, trabalhar o emocional, trabalhar habilidades que são indispensáveis para viver na sociedade. Bom, uma pergunta que eu recebo muito: qual é a idade que eu posso colocar o meu filho na educação infantil? Até quantos anos ele estuda na educação infantil? A educação infantil, ela compreende a etapa de 0 a 5 anos. Quando a gente fala 0, é a idade ali de meses, antes de 1 ano.
Então sim, a criança pode entrar antes de 1 ano na educação infantil, de 0 até 5 anos. A partir de 6 anos, com a nova organização da educação básica, ele já vai para o Fundamental 1, para o primeiro ano do ensino Fundamental 1. Um outro aspecto que a gente trabalha muito na educação infantil é que a criança aprende a lidar com as diferenças. Porque quando ela está ali no ambiente familiar, muita coisa é parecida, muita coisa já é normal para ela. E quando ela chega na escola, ela tem crianças maiores, menores, de cor de pele diferente, de tipo de cabelo diferente, às vezes de sotaque diferente, com aparências diferentes, pode estar ali convivendo com pessoas com deficiências físicas, outros tipos de deficiência. Então aquela diferença, aquele tipo de pessoas diferente que ela vai conviver, vai fazer aprender várias coisas. A gente aprende com o que é diferente. E isso a gente trabalha muito na educação infantil, para que eles aprendam com a diferença e também respeitem a diferença. Outra questão muito importante é que a gente desenvolve a criatividade, a autonomia e a personalidade. A personalidade, ela sim tem algumas questões genéticas aí, tem questões familiares, mas também a gente ajuda ali com a educação infantil, com alguns ensinamentos, desenvolve a criatividade através das brincadeiras, dos jogos, da música e a autonomia, principalmente porque até às vezes com um excesso de zelo, a família não deixa a criança fazer uma coisa ou outra. Lógico, a gente tem que ter sim alguns cuidados com criança, mas às vezes a gente super protege. E na escola a gente começa a trabalhar a autonomia, para ele aprender a amarrar o cadarço, para ele aprender a escovar os dentes, para aprender coisas que são do dia a dia, mas que já vai desenvolver uma autonomia, para que eles não fiquem tão dependentes. Bom, dentro da educação infantil existe uma subdivisão que muita gente não entende, que é a creche e a pré-escola. A creche é de 0 a 3 anos, a pré-escola 4 e 5. Tem creches que pegam a partir de 4 meses, mas o mais normal é pegar a partir de 6 meses. Porque tem algumas creches que hoje pega com 4 meses, porque tem a questão da licença maternidade, da disponibilidade da mãe de ficar com a criança ou não. E como foi alterado isso, algumas creches se adaptaram para atender a demanda dos pais. Mas sim, existem creches a partir de 4 meses, sendo que a grande maioria é a partir de 6 meses. Até os 3 anos, creche. 4 e 5 anos, pré-escola. Tem escolas que só pegam crianças a partir de 4 anos, mas tem escola que tem essas duas áreas, essas duas etapas. A partir de 4 anos é que é uma idade mais normal das pessoas colocarem, e por lei é a idade obrigatória. Então, antes dos 4 anos não é obrigatório, mas se vocês me perguntarem a minha recomendação, eu recomendo sim que vocês coloquem cada vez mais cedo na escola. Isso vai ajudar muito. Inclusive, minha irmã percebe isso com minha sobrinha, como ela ouviu o meu conselho, ela percebe a diferença até quando vai num pediatra e tal, que ela começa a analisar crianças da mesma idade que minha sobrinha, mas que não entraram na escola cedo. Elas têm essa diferença no desenvolvimento, na capacidade de conversar, na forma de interagir, porque ela se desenvolveu melhor com todos aqueles objetivos pedagógicos que eu disse lá atrás. Então sim, se puder, coloque mais cedo, mas o obrigatório é a partir de 4 anos. E para finalizar, eu quero deixar claro aqui que a educação infantil ela pode acontecer tanto em escolas públicas como em escolas particulares. Muita gente pensa, só existe escolas particulares? Não. O ensino público também existe para a educação infantil, tanto para creche quanto para pré-escola, mas eu vejo às vezes ser mais ofertado para a pré-escola, a partir do 4º ano. Escolher entre particular ou pública é uma escolha muito pessoal, que você tem que analisar o que funciona para a sua vida, para a sua realidade. Além disso, tem uma outra escolha que você tem que fazer, se vai ser integral ou parcial o horário que a criança vai ficar na escola. A maioria das escolas de creche pré-escola, e até séries maiores estão adaptando, estão entrando no período integral. Só que algumas são obrigatórias, então você tem que botar lá de manhã e pegar no final da tarde, e outras é a mãe e os pais que decidem se quer o tempo integral ou parcial. Você tem que ver o que funciona para o seu dia e para a sua realidade. As duas formas são muito interessantes. E só o fato de você estar colocando na escola, num período quanto mais cedo, desde a creche, já é maravilhoso para seu filho, para sua filha. Agora a questão de particular, pública, integral ou parcial é uma escolha muito pessoal. Bom, meus amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que tenha ajudado a esclarecer. Mas se ficou alguma dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que eu terei o maior prazer em te responder. E breve teremos novos vídeos com temas relacionados à educação escolar que vocês têm me perguntado muito.
Beijo, meus amores!